Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Ana Carolina. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, comentem, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Como é que você acha que é a consciência? É uma energia, dessa energia que pode ser transformada em matéria, ou é alguma coisa que a gente ainda não descobriu? Entendo que o que vê aqui, vê lá, justamente porque energia é matéria e matéria é energia, isso fica claro para mim. Agora, se a consciência é energia ou se ela só manipula a energia, eu já não vou saber te responder. A minha opinião, e aí eu falo como físico, mas é só uma opinião, é que é outra coisa. Por quê? Porque a energia é sempre mensurável. E eu nunca vi alguém medir uma consciência com alguma forma de medição do nosso universo aqui, né? E já houve uma época até que pessoas tentaram perceber se uma pessoa que no momento da morte, se ela ficava mais leve, onde haveria um pensamento de que essa diferença de peso teria a ver com o espírito da pessoa, com alguma coisa assim. Eu nunca encontrei nenhum dado confiável nesse sentido e nenhum outro, de tal forma que eu penso, deve ser outra coisa que a gente não entende ainda, porém, a palavra mais próxima disso seria, de fato, energia. Mas eu acho que é uma outra coisa. Mas eu queria... Energia faz parte, né? Não, consciência é algo maior. Você, como professora de matemática, eu queria te dizer que foi dito para Mary Correia de Santos, professora também, foi dito uma frase assim: tudo é matemática. Inclusive, ela tem a lembrança de, durante a noite, ela fala, eu devo usar esse conhecimento matemático que eu recebo, eu devo usar fora daqui, porque aqui eu não entendo nada disso. Então, são várias perguntas que eu teria a fazer sobre isso. Primeiro, eu queria saber, hoje, você sente que durante a noite você sai do corpo e vai fazer algum tipo de trabalho em algum lugar? Sim. Algumas vezes eu lembro, às vezes não. Às vezes eu acordo cansada, às vezes não. Eu normalmente, quando eu durmo na parte da tarde, eu tenho não vou falar que é sonho, porque é muito vívido. Então é como se eu vivesse uma outra realidade. Então eu saio, vou resolver coisas, rotinas, tudo, mas nada que tenha a ver comigo. Lugares diferentes, pessoas diferentes, eu simplesmente vou lá e estou ajudando, estou inserida ali naquela rotina. E aí quando eu acordo, isso eu lembro muito bem, né, de detalhes, bem vívido, diferente dos sonhos que eu costumo ter durante a noite. Você não comentou nada disso no seu e-mail, você tinha falado só sobre a experiência de quase morte. Você não considera isso algo a ser comentado? Você nunca viu importância nisso? Como é que você entende ou entendia essas aventuras, digamos assim, durante o sonho, o chamado sonho lúcido? Eu entendo que eu estou fazendo alguma coisa. Isso eu entendo como um trabalho. Mas, de verdade, para mim só fazia parte da minha evolução como pessoa, ou como espírito. Ou como... Você tinha isso antes da EQM? Não, foi depois. Eu passei quando eu comecei a falar contar da EQM, né? Fora as pessoas que conviviam comigo até a pandemia, não falava, não era aberto, né? Comecei a contar mesmo na pandemia, que eu comecei a falar, e a gente tinha um pouco mais de tempo, né? Pensar um pouquinho sobre o assunto. E aí comecei a me questionar e buscar. Eu já gostava de espiritualidade, buscar outras coisas, mas sobre EQM eu
não tinha ido atrás. E você se surpreendeu quando pela primeira vez você teve um sonho onde parecia que você tinha ido a algum lugar, fazer alguma coisa e esse sonho era tão lúcido? Sim, eu sempre conto o pessoal aqui de casa. Mas você se surpreendeu? Sim, porque é muito vívido, né? Para mim é como se eu tivesse saído daqui e estava vivendo em outro lugar, outra situação, com outras pessoas e outro lugar e resolvendo coisas, ajudando, resolvendo. E como é que você relaciona isso que você está fazendo agora, a existência desses sonhos, com a sua EQM? Você vê alguma relação? Agora eu entendo que abriram algumas portas, né? Algumas coisas diferentes. Eu sou uma pessoa bem mais sensível agora. Tem 2 efeitos que eu sinto muito, né, que acontece comigo, que é ser uma esponja. Então eu tô lá, tenho uma energia extremamente, eu já acordo dando bom dia para a parede, para o sol, com bastante energia. Aí eu saio de casa muito bem, com energia e ajudo os outros. Eu sei que a minha energia acaba ajudando a energia do local, das pessoas que estão ali comigo. Quando eu chego em casa, toda vez que eu chego, eu preciso ir pro meu quarto, preciso dormir, nem se for 15 minutos. Se eu não conseguir dormir, desligar, eu primeiro preciso fechar o olho, me desligar e voltar, para recuperar a energia. Então eu tenho essa sensação, eu perco muita energia quando eu estou fora de casa. E a outra sensação então eu brinco muito que eu vou limpando os lugares, eu vou limpando, onde eu passo eu vou limpando. E a outra sensação, e agora vou lembrar da outra sensação. São 2 sensações que eu tenho. Essa, de esponja. Aí se eu tô em algum lugar que tem alguma energia ruim, eu começo a me dar dor de barriga, me dar dor de estômago, começo a me sentir bem mal. Eu preciso sair do lugar. Se tem alguma energia que diferente, né? Assim, vamos chamar de densa. Tá, mas premonição de acontecimento você tem? Não, premonição acordada, não. Já tive algum sonho, alguma coisa que... Intuição mais forte, mais apurada. Mas às vezes eu me engano, porque a gente acaba racionalizando as coisas e eu fico brigando com a minha intuição. Mas aí no fim acaba acontecendo e eu vejo não era realmente. A intuição tem essa parte de me colocar no lugar da outra pessoa, né? E eu já era uma pessoa que tinha muita empatia pelas pessoas, já era uma coisa minha. Mas passar a não só estar no lugar da outra pessoa, mas sentir aquilo que ela sente, conseguir se colocar realmente, sou a outra pessoa, e aí com isso consigo ouvir. As pessoas me procuram muito para me contar coisas, para se aconselhar, do nada, se elas vêm, chega. Isso aumentou? Muito. Lembrei, a outra sensação é que eu fiquei muito magnética. Então eu posso entrar, eu falei, até brinco, falo assim, se alguém quiser me contratar, eu vou numa loja, até brinco com o meu marido, falo assim, quer ver? Não tem ninguém, você vê que a loja tá vazia ali um tempão, eu falei, vamos entrar naquela loja. Aí entrar, já aparecem 4, 5, 6 pessoas, restaurante, lanchonete, aí o lugar enche, né? As pessoas acabam vindo, né, junto, bem atrás. Que tem a ver com isso que você falou. Bem, isso foi tudo depois. Esses sonhos vívidos, você sente que também você vai para uma escola, como se você fosse para algum lugar aprender alguma coisa? Não tive nenhum desse tipo. Para mim, sempre vou a lugares, ajudar pessoas a resolver problemas da rotina. Os meus são bem específicos, do mundo material. Veja só, várias pessoas passam por situações como a sua, né? Até de serem ressuscitadas por desfibriladores, por exemplo, e não têm experiência de quase morte. Tem a Selma, da Bahia, uma costureira, que nos deu entrevista que ela teve uma EQM, uma experiência de quase morte, na 17ª cirurgia que ela fez. Nunca tinha tido. Eu pergunto a você acha que é uma casualidade ter acontecido uma EQM com você, ou você acha que havia uma razão para isso acontecer? Como se fosse trazer um tipo de conhecimento para você ou te preparar para alguma coisa? Eu tenho 2 pensamentos sobre o assunto, tá? Antagônicos. De que foi uma casualidade, que não é, porque não vai acontecer de novo, não é porque se eu tiver que fazer outra cirurgia, eu tiver outro filho, que isso vai acontecer.
Aconteceu naquele momento por todos os erros que aconteceram naquele dia. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho forte que era para eu ter passado por isso, porque eu passei por situações bem complicadas da vida, e que eu estava mais forte. Assim, eu tenho uma sensação assim, você já tinha uma boa ideia do que era, e agora você tendo a certeza do que é, você vai aguentar passar as próximas situações da sua vida. Mais ou menos isso. Essa sensação eu trago comigo. Voltando ao Tudo é Matemática, você sentiu de alguma forma que havia algum tipo de organização fora daqui? Uma organização estruturada? E sim, tenho a sensação, né? Por ter pessoas reunidas, né? Pessoas de branco, pessoas na luz. Então, para mim é tudo, né, uma forma de organização. Ter ali a cama. Quando é falado tudo é matemática, a forma como eu interpreto que está sendo dito é a própria distribuição de planetas, de estrelas, de galáxias. Essa forma tão misteriosa para os físicos, né, que olham para o universo e falam, gente, como é que tudo isso acontece? Porque, de qualquer forma, nos estudos feitos, que confesso que eu ainda não sei até que ponto são válidos ou não, mas até um tempo em que eu não tinha me informado há tanto tempo assim, os físicos ficavam meio que muito surpresos, porque se as variáveis fossem um pouquinho diferentes, o universo não haveria essa expansão, e se fosse de um outro jeito diferente, ele poderia imediatamente implodir em cima de si próprio. E o que a gente observa é algo que nos deixa em êxtase mesmo. Um físico, quando olha para o universo, ele fica em êxtase, com essa beleza, com essa perfeição. Quando eu ouço tudo é matemática, me faz pensar nisso. Só que eu tenho a sensação de que quando eles falam do corpo físico, eles se referem como se o corpo físico fosse uma espécie de robô, sabe? Como se fosse uma coisa que a gente habitasse, um avatar, e como se isso fizesse parte do tudo é matemática. Você vê algum sentido nisso com essa sua experiência? Sim, com certeza. Para mim é bem claro que tudo faz parte do tudo é matemática, né? Tudo é o todo. A energia, ela tá ali, né, montadinha de forma matemática, né? E ela se constitui, tá ali. A natureza, né, nasce, cada folhinha nasce com a proporção áurea. Então, sim, para mim tudo tem a matemática e o corpo é um avatar, e cada um vem para usar o seu avatar aqui e viver alguma coisa com esse avatar. Você sentiu, quando você saiu do corpo, um aumento súbito de conhecimento? Como se você, por exemplo, você saiu desse avatar e muitos dizem que nesse corpo você não cabe inteira nele. Exatamente. Essa sensação é muito... Até posso dizer, é dolorido estarmos de volta ao corpo, porque nós somos maior que isso. A gente tem que se encaixar no corpo. Eu até penso sobre pessoas que morrem em acidente e perdem um membro, e tem alguma coisa para escolher voltar para esse corpo. Deve ser muito dolorido, não deve ser muito ruim. A gente teria escolha, dá a sensação que a gente tem a escolha, eu tenho a sensação, pelo que eu passei, que teria a escolha de voltar ou não. Você falou dos sonhos lúcidos depois, e você não havia me contado sobre isso no e-mail. Eu pergunto, você tinha algum tipo de experiência quando criança, por exemplo? Não, nunca tive. Você, quando olha para o céu, você tinha saudades de algum lugar? Tinha um sentimento de saudades? Eu tenho de saudades de que eu precisava encontrar algo mais. Essa sensação eu sempre tive. Tudo assim, eu vivo para o próximo passo. Eu sempre tenho a sensação de que ainda não cheguei onde eu tenho que chegar, de que tem alguma coisa além, que eu preciso mais e mais. Essa coisa me impulsionou desde criança.
Então eu tenho a sensação, não, isso não me respondeu, de não estar satisfeita, né? De ter alguma coisa, não, preciso buscar mais, conhecer mais, viver mais. Você diria que essa porta de comunicação com o que você vivenciou durante a EQM ficou entreaberta? Você sente como que um contato com essa outra realidade no dia a dia? Sim. De que forma? É diferente. Então, eu sinto bastante quando eu tento olhar para uma situação. Estou passando por um problema e vem um problema enorme. Ao invés de eu ter todo aquele peso, ficar desesperada e, né, ver todos aqueles sentimentos, eu tenho a mesma sensação da máscara. Eu me coloco para fora, olho todo e volto. Eu consigo manter a calma, o equilíbrio. Muito difícil eu sair. Aconteceu faz pouco tempo, assim, de ter aqueles 5 minutos de ter aquela adrenalina, coração acelerado, mas foi essa única vez. Eu normalmente consigo manter bastante a calma. Eu faço essa retirada. É como se eu fizesse uma retirada, olhasse, entendesse. Não é só isso, né? Eu não penso isso, mas é como se fosse. Mas resolver só é um momento, um aprendizado próximo. E eu mantenho a calma, consigo resolver tudo muito tranquilamente. Eu não entro no desespero, por coisas graves até. Com relação ao futuro, depois que você voltou, você sente de uma forma diferente o momento que nós estamos vivendo aqui no planeta? Eu sinto, eu entendo, mas eu não me desespero. Eu vejo que as pessoas, né, entram em surto. Meu pai briga muito comigo, fala, vai assistir jornal, vai ver o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, então, o que pode chegar, o que não. Não vou falar assim, não acompanho tanto, então não sei os detalhes aqui da Terra, mas eu sei para onde está levando, o que está acontecendo, e eu não entro em pânico por causa disso, por conta de saber que tudo faz parte de uma situação, e se não acontecer as coisas do jeito que a gente espera aqui, que as coisas continuem como devem ser, de outra forma vai acontecer. Se a gente tiver que nos dividir e pessoas ficarem por aqui ou ir, tudo bem. Temos o que viver, né? Viver do corpo físico, mas experienciar de qualquer maneira, aqui ou lá, ou num planeta diferente, a gente vamos experienciar o que tiver. Tá, eu vou tentar traduzir para mim mesmo o que você falou, porque parece que você falou um pouco sobre uma possível transição planetária, coisas que podem acontecer e mudar a configuração, quem fica, quem não fica, quem vai para onde, quem não vai para onde. É um pouco isso sobre o que você falou. Um pouco isso. Eu não queria dar nomes, mas é isso. Tá, mas não é problema. A pergunta é a seguinte: mudou a sua compreensão sobre tudo isso depois da sua experiência? Mudou. Eu vou dizer assim, eu tinha na cabeça algumas coisas que eram ideias, eram esperanças que se tornaram conhecimento e verdade. Então eu já tinha uma ideia da mesma coisa, mas antes era um olhar com esperança, e agora é com conhecimento, com verdade. Antes você tinha uma ideia, agora você tem verdade e conhecimento. E essa verdade e conhecimento não foram ditas para você, nem verdades, nem conhecimento. Você não falou com ninguém. É como se só estar lá permitiu que você passasse a compreender melhor? Sim. É como se eu tivesse alcançado a minha consciência maior. E aí eu consigo. E também, acho que a gente se mistura com o inconsciente, né, do geral das pessoas, eu não sei. Mas a gente tem um acesso. É como se eu tivesse mergulhado, né, e voltado. E aí tem aquilo em você, em si. E esse conhecimento, ele permite você compreender o que sobre o que vai acontecer. E eu não estou querendo que você me diga previsões, não é isso. Eu quero entender como é que passa de uma coisa que você achava que ia acontecer para um conhecimento. Porque me dá a impressão, conforme você fala também, que esse conhecimento ele é acompanhado de uma aceitação natural, como se isso fosse natural. É como se essa aceitação natural, é exatamente isso,
é uma verdade que é como se você lembrasse de alguma coisa. Não é como se você tivesse, eu gostaria que tal coisa acontecesse, eu tenho esperança que tal coisa acontecesse, poderia ser assim. Não, aquilo, você entende como aquilo é, então você tem aquilo como real, né? A gente sente como assim, é verdade, uma lembrança. Lembrei, isso mesmo. É o mais próximo que eu posso dizer que é uma lembrança. Sobre a questão de tudo ser matemática ou não, eu mesmo às vezes penso, um dia desse eu pensei numa coisa, mas a duplicação celular não obedece à matemática. O que acontece? A sensação que eu tenho é que o tudo que é matemática, ele pode englobar tudo que é formado de alguma coisa, mas não a própria consciência. Eu não consigo entender ainda que a consciência seja matemática. Faz sentido isso para você? Faz, porque acho que tem alguns elementos que a gente, aqui, né, na Terra, como pessoas encarnadas, a gente não consegue pensar, né? É uma coisa além, que a gente precisaria de uma liberdade maior, não sei, parece que a impressão que eu tenho é que aqui a gente está preso, como se a gente estivesse um avatar mesmo, né? A gente estivesse preso a alguma coisa que nos limita. Essa é a sensação que eu tenho. E quando a gente está lá, a gente tem outras coisas que não só a matéria daqui, que a gente até fala que a matéria é densa aqui, né? Que é a que forma que a gente sente. Eu acho que falta algum elemento ainda para a gente ter toda esse... Acho que aqui, da maneira que a gente está hoje, a gente não consegue acessar. Com o corpo físico. Por que você quis contar essa história no canal? Eu acredito. Assim, isso lá quando eu comecei a pensar na pandemia. Que aí eu comecei, não, mas por que isso aconteceu? Por que guardar só para mim? E aí, conversando sobre isso aqui em casa, as pessoas sempre aqui falaram, e depois replicaram pessoas que eu converso agora no trabalho, porque se você tem essa experiência, não é bom outras pessoas saberem, para saber como é, até para trazer uma tranquilidade. Parei para pensar nisso e para mim realmente veio como verdade, né? Falei assim, por que eu tive tudo isso, tive toda essa possibilidade que eu vou guardar só para mim? Se isso puder alcançar alguém que precisa ouvir, e isso vai tranquilizar, ou aprender, ou trazer uma vontade de busca por alguma coisa, que toque a pessoa, para mim é importante, né? Você é professora de matemática, você é casada com um engenheiro, você está num ambiente absolutamente exato, né? E a gente vive numa sociedade em que é muito comum pessoas com essa formação que você tem desacreditarem qualquer possibilidade de explicação como essa que você tem dado. Eu pergunto, como é que foi recebido o que você contou para os seus amigos ou mesmo no trabalho, e o que você diria para quem se baseia nas ciências exatas para refutar essa sua experiência? Em casa, as pessoas receberam bem, pelo menos fingiram bem para mim que receberam bem, tá? Porque é uma história que eu contava, né, desde que a minha filha mais nova nasceu. Não contava para todo mundo, isso é uma coisa assim que eu realmente demorei para abrir, justamente por isso. Já meu pai e minha mãe não receberam bem. O meu pai, ele é muito católico, né, e isso foi por conta de religião. No primeiro momento não recebeu bem, hoje em dia sabe que eu falo, que eu converso, às vezes pergunta, tem uma curiosidade, faz um questionamento, ele foi seminarista, né, então para ele era um tabu. E a minha mãe é das exatas, bem das exatas, ela não aceita muito não. Ela fala, filha, não grava, não faz. Ela prefere que eu não fale sobre. Agora, a segunda pergunta foi sobre... O que você diria para as pessoas que usam exatamente o que eles acham que a ciência diz para refutar a sua experiência? E até explicando mais, é muito interessante que é muito comum pessoas que não sejam profissionais das ciências exatas
É muito comum essas pessoas usarem argumentos das ciências exatas que nem nós que estamos ligados profissionalmente às ciências exatas usamos. É como se criasse verdades que são, na verdade, fake news. O que você diria para essas pessoas, para encorajá-las a ter um olhar mais atento para essas experiências? Eu acho que tudo que a gente aprende, ouve, estuda, busca, ou tem uma certeza, busca mais e mais conhecimento para poder formar uma opinião própria, mas em cima de várias outras opiniões. Porque, para mim, livro, ciência, né, são pessoas que tiveram uma opinião, foram lá, estudaram e chegaram a outra opinião. Então, acho que você tem que sempre buscar, além daquilo, não só se fechar num, não é isso e acabou. Tá bom, se é isso e acabou, então vou tentar estudar exatamente o contrário para ver se eu chego no mesmo ponto. Aí eu acho interessante. Que palavra de incentivo você tem para todos nós que lidamos também com situações às vezes graves, às vezes não tão graves, mas o momento do planeta é desafiador, né? Eu acredito que a gente tem que viver o nosso melhor, dar sempre o nosso melhor eu vou dizer por esse amor universal que eu conheço, né? Por todos sermos um todo, fazermos parte desse todo. Nós estamos vivendo um momento aqui encarnados, terreno, e tudo tem o seu momento, mas tudo tem seu começo, meio e fim aqui. Então, vai passar, vai se resolver de uma forma ou de outra. Aí eu brinco muito, que é uma frase que meu padrasto fala muito: se não tem solução, solucionado está, não se desespere. E do outro lado, é bem tranquilo, é sereno, mas vamos viver primeiro aqui, né, o que a gente tem para viver, e da melhor forma que a gente puder todos os dias, fazer a melhor escolha sempre, né? Acho que isso é importante. Se você fosse escolher uma palavra que representasse o que é mais importante nós termos no coração hoje, qual seria ela? Amor. Amor é a palavra mais importante. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?